Muitas vezes a pessoa que vai mestrar RPG prepara bastante coisa ali, né, até às vezes mais do que é necessário, porque a pessoa quer se sentir realmente preparada na hora da mesa. Ela quer se sentir que está no controle daquilo que vai acontecer de certa forma. Porque sentir que a gente está no controle de algo traz para a gente uma sensação de conforto, uma sensação de segurança, e isso reduz a nossa ansiedade. E querendo ou não, seja você um mestre iniciante, uma mestra iniciante ou alguém que já mestra há 30 anos aí, sempre vai ter aquele pouquinho de ansiedade que a gente sente, né? Porque tudo pode acontecer na mesa de RPG. Isso faz parte da mesa de RPG. E quando tudo pode acontecer, como que a gente vai se sentir preparado, né? Muitas vezes é tentando prever tudo aquilo, criando um enredo, criando tudo que pode acontecer, né? Tentando prever de certa forma, preparando a cidade, preparando os NPCs, para que você consiga sentir que você está por cima de tudo, conseguindo de certa forma controlar, né? E isso, né, a gente faz isso, como eu disse, para tentar reduzir essa ansiedade, para lidar com ela de certa forma. Mas eu sinto que um bom mestre, né, e isso é a minha opinião, minha experiência, é baseado muitas vezes no que eu vejo nas mesas, é interessante que você aprenda a abrir um pouco a mão desse controle, a abraçar o caos. Por quê? Isso é algo muito legal do RPG. É uma das coisas mais interessantes, que é tudo pode acontecer. Abraçar esse caos, ele vai fazer com que a sua mesa vá e ela tenha coisas que são, assim, únicos, momentos épicos, muito interessante, né? E, assim, muitas vezes as pessoas entendem errado, que esse abraçar o caos, então, não é preparar nada, então esse abraçar o caos é virar galhofa. Não necessariamente, tá, pessoal? Pode ser que seja isso, se você quiser isso na sua mesa, mas eu tô falando isso tudo porque eu tive, uma reflexão depois de que eu mestrei uma mesa presencial aqui para alguns amigos, pessoal da mesa de Old Dragon. A gente jogou presencial aqui em Belo Horizonte, e eu mestrei o sistema Ten Candles, né, de 10 velas, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando um pouco sobre ele. E nesse sistema, ele tem um sistema de narrativa compartilhada, onde você, mestre, disputa com o jogador quem é que vai narrar aquilo que acontece. E muitas vezes, né, a gente não está muito acostumado com isso no RPG, do jogador se tornar o mestre por um tempo. Ele pode descrever literalmente tudo, qualquer coisa. A gente conseguiu, já chegamos lá, matamos a criatura, esse tipo de coisa. A gente, de certa forma, está acostumado, enquanto mestre ou mestra, a estar nesse controle, a dizer e ter, né, dominância sobre algo que acontece ou não. E jogar esse jogo me fez refletir sobre isso, que eu já venho fazendo reflexões aqui no canal há muito tempo, nas minhas mesas de RPG, de que é importante que a gente não tenha controle de tudo, sabe? A gente pode sentir e ter uma sensação de controle em determinados momentos, mas se a gente está querendo contar uma história juntos, eu acho que é importante que esse caos, essa possibilidade do outro também criar, ela exista, né? E aí eu penso muito, por exemplo, no conceito de controle dentro da psicologia comportamental, né. O que que é o controle da psicologia comportamental? É quando existe uma relação entre estímulos. Por exemplo, eu estou falando e o meu ato de comportar, de falar aqui, controla o ato de você estar assistindo. Essa relação entre estímulo e comportamento. Se eu imagino o gosto de limão, por exemplo, eu coloco um limão na minha boca, provavelmente eu vou sentir ali minha boca salivando, ou seja, um estímulo que controla uma resposta. Não é necessariamente essa ideia de controle maniqueísta, né? Como se fosse alguém usando, ah, meu Deus, vou controlar você. É até legal que o conceito de liberdade dentro da psicologia comportamental é um conceito um pouco diferente. É quando você escolhe qual dos estímulos que te controlam. Ou seja, tem vários estímulos aqui ao meu redor. Alguém pedindo para eu fazer algo, a minha autocobrança para fazer outra coisa. Qual desses que eu vou ouvir e deixar me controlar? Isso é liberdade. Eu tô falando isso tudo porque eu queria chegar num outro conceito, que é o conceito de contra-controle dentro da psicologia comportamental, que é quando a gente percebe que tem algo nos controlando e a gente faz um comportamento, a gente emite um comportamento ali para tentar lidar com esse controle de outra forma. Um exemplo muito claro é quando a gente está andando, sei lá, no trânsito muito rápido e a gente vê um estímulo ali, sei lá, de uma
de um radar, né, que pode me dar multa. Opa, uma multa é um estímulo ruim. Então o que que eu faço? Eu freio antes do radar, diminuo a velocidade só enquanto estou passando nele. Ou seja, aquilo está querendo me controlar. Então eu vou lá e controlo. Eu tenho uma reação para controlar aquele controle, contra o controle, daí o nome. E isso acontece o tempo inteiro, isso é tipicamente humano. O contra-controle ele existe em todos os ambientes e também existe na mesa de RPG. Dentro da mesa de RPG, quando o mestre tenta cercear e falar, vocês têm que vir por aqui, muitas vezes o jogador vai exercer, seja conscientemente ou sem querer, de forma inconsciente mesmo, um contra-controle. Não, vamos para o outro lado, sabe? Isso muda de cultura, isso muda de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, mas isso vai existir. E aí a minha reflexão nesse vídeo aqui é entender que isso vai estar, isso vai acontecer em qualquer âmbito, mas como que a gente consegue abraçar esse caos, né, sem permitir que essa ansiedade ela cresça demais e tome conta, sem permitir que essa ansiedade ela cresça demais e tome conta da gente. Porque afinal, quando a gente se prepara demais, ou a gente toma algumas atitudes de tentar controlar, né, ser o mestre controlador, que eu já falei num vídeo isso aqui anteriormente, no fundo a gente tá querendo sentir aquele quentinho, aquele conforto, sabe? Olha, a mesa, vou conseguir fazer uma mesa legal pro pessoal, que vai ser interessante, que eu vou agradar. No fundo é isso. Como que a gente consegue essa sensação sem precisar necessariamente levar a mesa pro lado que a gente quer? Já que não é um livro que você está contando, não é um filme que você está dirigindo ali. É uma mesa de RPG onde essa construção é coletiva. Para conseguir isso, pessoal, tem algumas sugestões de estratégias que eu queria trazer para vocês. E a primeira delas, né, é você se preparar para improvisar. E é possível fazer isso, né? O improviso, ele é uma técnica. Você consegue melhorar suas capacidades de improviso e você consegue se preparar muitas vezes para que esse improviso aconteça de uma forma mais fluida. Como assim? Em vez de você preparar todos os NPCs da cidade, você prepara os mais importantes e deixa uma lista de nomes, talvez agrupados por raça ou por classe. E se você precisar, você rapidamente tem uma lista na qual você pode usá-la. Ah, mas você pode fazer uma lista também de objetivo, lista de facções e esse tipo de coisa. Isso ajuda muito para na hora que você precisa improvisar, você ter isso ali. Uma lista de cenas legais que eu costumo fazer, cenas simples ali que você pode colocar. Isso te ajuda a improvisar. Uma lista, às vezes, até de palavras, de adjetivos. Por exemplo, bonito, cheiroso. Você bate o olho nessa lista, é muito usado isso em RPG solo, e você consegue usar isso como inspiração para poder descrever aquela cena específica. Você pode também treinar e estudar técnicas de improviso, como o sim e, o não mas, né, que é nunca negar o que o outro fala, mas acrescentar aquilo que ele está falando. Assiste Barbichas, por exemplo, né? Tipo assim, uma comédia de improviso ali. E perceba, eu queria que você prestasse atenção, que quando uma pessoa estabelece uma cena e fala assim, estou dirigindo, o outro não chega e fala assim, ah, não está dirigindo não. Ele chega, ele entra na cena como se ele também estivesse ali, no carro. Ah, então você está dirigindo? Eu sou, sei lá, o motorista, sabe? Eu sou o passageiro. E aí eles vão construindo essa cena coletivamente. Presta atenção nisso, porque eu acho que pode ajudar. A segunda dica, né, é ter uma escuta mais ativa. É escutar o que está acontecendo ali na mesa, não só no que estão falando, mas nas ações e na expressão corporal das pessoas. Por isso é legal jogar com câmera, caso você jogue online ou no presencial, tentar observar mais isso. Às vezes, o que o jogador faz, o que eles falam, os planos que eles fazem ali, indicam muito sobre os interesses, as vontades, as querências dos jogadores. Nossa, galera, vamos fazer um plano aqui para invadir aquilo furtivamente, não sei o quê. Isso mostra uma vontade, talvez, de jogar uma aventura nesse estilo. Se o jogador está sempre tentando buscar a espada Vorpal mais 4 dele, isso mostra um interesse nesse sentido. Não significa que você tem que chegar lá e dar tudo o que eles querem, dar essa espada Vorpal. Mas escutar esses desejos ali indicam muitas vezes o que, que é que o jogador está querendo, qual o objetivo e qual o caminho que ele quer dar para essa mesa. Ou pro personagem dele, sei lá. Isso vale também para aqueles momentos em que você tá fazendo uma cena, percebe que você tá falando 2 horas. O jogador, você fala com ele toda vez, ele, o quê? Não tá prestando atenção. Né? Você tá descrevendo ali, tem um tempão e a pessoa não tá engajada. A pessoa tá faltando toda a mesa. A pessoa sempre desmarca em cima da hora. Isso também é escutar de fato o que está sendo
dito, mas não com palavras. Você fez uma descrição, a pessoa ficou desconfortável, fez uma cara feia. Tem ferramentas aí para você saber ouvir, para receber feedback, que é muito importante. E por que escutar é tão importante assim? Porque aí você pode ouvir esses caminhos, essas intenções, e muitas vezes planejar voltado para isso. Isso até entra no nosso próxima dica aqui, que é usar objetivos. Peça que os personagens, pede para eles mesmos, qual que é o objetivo do seu personagem na próxima sessão? O que ele está querendo encontrar com isso? Ah, todo mundo aí escreve um objetivo de curto prazo. Eu li um livro recentemente, né, chamado o Guia do Mestre Proativo. Né, só tem em inglês, infelizmente, eu vou até fazer vídeo aqui no canal. Mas ele fala exatamente sobre essa questão da proatividade, que eu acho muito legal, e eu estou aplicando lá na minha mesa de Old Dragon, segunda edição, que a gente joga quinta-feira. Você pode assistir em live se você quiser. Pedir diretamente esses objetivos dos personagens, não como eu disse, como um desejo, ah, você vai ganhar isso, mas como coisas a serem perseguidas, indica a direção. E aí você pode preparar a sua mesa baseado naquilo, né? Baseado nisso aí, colocando sempre obstáculos para que eles consigam aquilo, porque a diversão, ela vem quando você consegue ter esse espaço de aprendizagem. Eu tentei, aprendi algo no processo, consegui ou não consegui, mas teve uma dificuldade ali, teve esse obstáculo. Vou fazer um vídeo depois sobre essa questão da teoria da diversão aqui no canal, se vocês quiserem. O que é que torna algo divertido ou não? E uma última dica, né? É, em vez de você criar a sua aventura com um roteiro fechado, ah, vai acontecer isso, depois isso, tenta criar uma situação, problema, um conflito, né? E esse conflito, e quando a gente cria conflitos e não enredos, a gente está mostrando, a gente está preparando um mundo que é vivo. E esse mundo vivo reage por si só. Se eu estou numa dungeon, por exemplo, uma masmorra, e ela tem duas facções ali dentro, os goblins e os kobolds, que estão brigando entre si para conseguir o domínio de um certo lugar. Quando os jogadores chegam e atacam os goblins, o que acontece com esses kobolds? Olha, eles têm poder suficiente e agora eles vão dominar essa parte. Você percebe que quando a gente tem esses conflitos, interesses opostos que se conflitam, que chocam, e essa situação independe dos jogadores, tá? Já tá lá. É um problema que está acontecendo. Geralmente ele é movimentado pelo vilão. O vilão colocou um problema, ele quer ressuscitar um deus, sei lá, algo do tipo assim. Isso já está acontecendo. Você joga os jogadores ali no meio, o que as ações deles impactam nisso tudo? E aí, independente do que eles fizerem, pessoal, você não precisa preparar tudo. Você sabe que você vai observar o que eles fazem e vai entender, pela lógica daquilo que foi criado, como que isso reverbera e vai mostrar só as consequências. Então, é muito mais uma questão de deixar os jogadores serem proativos e você ir reagindo a isso enquanto mestre, NPCs, mundo, criaturas, armadilhas e tudo mais. Mas lógico, né? Essa reação não é no sentido de você tá sempre fingindo, né? Toda a ideia que eles usam, nossa, essa é a melhor ideia do mundo, era exatamente isso. Não. Acho que é legal ter certos parâmetros ali, para eles entenderem que não é marmelada também, sabe? Que não é algo que tudo que eles tentam dar certo. O que eu quero dizer é, abrace esse caos dos jogadores poderem fazer as coisas, independente daquilo que está planejado ou não, e isso ter consequências na sua mesa ou não. Lógico, né? Se você está num evento, por exemplo, tem que ser um one shot, o objetivo é muito claro aquele, já começa a aventura com esse objetivo. Essa é uma questão que eu errava muito no início. Eu queria que os jogadores explorassem uma masmorra, porque a gente ia jogar uma sessão ali só, né? Por exemplo, no evento, e não dava um objetivo muito claro para eles. Falava assim, beleza, gente, tem uma missão lá na masmorra, e eles iam para o outro lado. Nesse caso, como a gente tem essa limitação de tempo, é interessante que vocês já cheguem com eles, galera, vocês estão na porta da masmorra, porque vocês já aceitaram essa missão. Tem alguém lá dentro que se vocês não forem vai morrer, tá? E o tempo tá contando aqui. Olha como é que é algo muito mais diferente. Né? Ó, a pessoa que tá lá dentro é um primo de vocês. Por que ela é importante para vocês? Isso já traz para os jogadores um senso de urgência. Mas é lógico, isso é combinado. Quando eu quero cercear, quando eu quero realmente ter esse controle, eu quero falar assim, olha, essa parte aqui eu controlo ou não controlo. Eu acho muito legal que você converse isso com os jogadores. Fora da mesa mesmo, né? Galera, olha, a proposta da mesa é ser um one shot.
Então que tal se vocês tiverem objetivos muito claros para explorar essa masmorra aqui? Pode ser? Porque aí ninguém se frustra, né? Todo mundo tá sabendo da proposta, o que é que se espera. E aí quando eles quiserem criar, e esse contra-controle ele vai existir dentro daqueles limites do combinado que foi feito. É lógico, isso são reflexões que eu estava tendo aqui e queria compartilhar com vocês e queria saber o que que vocês acham. Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu vou responder, ou lá no nosso Discord, ou até no grupo dos apoiadores, se você fizer parte, lá no Telegram. Caso você queira conferir os benefícios dos apoiadores, só entrar no link que está aqui na descrição. Mas só se quiser mesmo, tá?